Seguindo aqui com o nosso Jornal da Cidade, vamos falar sobre saúde. As lesões no joelho estão entre as mais frequentes nos consultórios de fisioterapia, tanto em atletas quanto em pessoas comuns. Fatores como sobrecarga, má postura e falta de fortalecimento muscular são alguns dos principais causadores. Em entrevista, um fisioterapeuta explica aí quais são as lesões mais comuns no joelho, como é feito o tratamento e quais cuidados são fundamentais para a prevenção. Joelho travado, dores após atividade física ou dificuldade para caminhar são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Vamos entender, com um especialista, quais lesões afetam mais essa articulação, como tratar e, principalmente, como prevenir. Público jovem é mais comum o que a gente chama de condropatia, condromalácia, que são as dores anteriores do joelho, e pós-operatórios, tanto de lesões de ligamento cruzado anterior quanto de menisco. No público mais idoso, nós temos as artroses de joelho e, posteriormente, os pós-operatórios de prótese de joelho. E a fisioterapia ela atua em qual sentido? Ela atua no sentido de analgesia, que é a redução da dor, igual no caso dos pós-operatórios, melhorar a dor, o quadro inflamatório. Depois a gente entra com um trabalho de fortalecimento e devolver a pessoa a função pré-patologia ou pré-operatória, ou seja, aquela condição que ela estava antes daquele acontecimento. Os principais fatores de risco que nós temos hoje de lesões de joelho são peso corporal, sobrecarga tanto em atividade física ou atividade profissional, igual o público mais jovem. É muito comum praticantes de atividade física como corrida, futebol, vôlei, basquete, a própria academia, musculação, exige muito da articulação do joelho. O público mais idoso, que foram aquele público que trabalhou muito na infância, na fase adulta, então sobrecarregou muito a articulação do joelho. Pessoas que utilizam transporte manual de carga, como pedreiros, serventes, etc., e como medida de prevenção para minimizar as chances dessas lesões, dessas patologias, são um fortalecimento adequado de membro inferior, trabalhar toda a musculatura, tanto de quadríceps, posterior, glúteo, que é um músculo que é muito negligenciado, o glúteo, que é o principal estabilizador do membro inferior. Fazer um trabalho de equilíbrio, trabalho de propriocepção, que são trabalhos onde você trabalha a sua articulação em terrenos instáveis, alimentação, muito importante, noite de sono. E para o público jovem praticante de atividade física, é muito importante também salientar ao excesso de treino. A pessoa tem muitas pessoas que treinam cedo, de tarde, à noite, disputam jogos sábado, disputam jogos domingo. Então é muito importante dar um descanso para essa articulação. E tem outra coisa também que é muito importante, que a gente chama de ângulo de proteção. Então alguns exercícios, principalmente na academia, elas exigem muito a articulação do joelho. Então é muito importante também tentar trabalhar dentro desses ângulos de proteções para minimizar o surgimento dessas patologias. Lembrando que algumas lesões são as chamadas ossos do ofício, Agora no futebol, lesão de ligamento, na musculação, no cross, é muito comum lesão de joelho. Então tem algumas coisas que não dá para a gente evitar, mas dá para minimizar. É importantíssimo as pessoas terem consciência de que nos primeiros sintomas dessas patologias, igual no caso a condromalácia, a condropatia, procurar acompanhamento profissional, seja o ortopedista ou o fisioterapeuta, para a gente iniciar um tratamento precoce. Quanto mais antes iniciar, melhores vão ser os resultados. Igual às vezes as pessoas nos procuram só depois que o remédio já não está mais sentindo efeito. Então aí você já vai ter um trabalho mais delongado, mais demorado. Então é muito importante nos procurar para a gente tentar fazer um acompanhamento específico. Nos casos das lesões traumáticas, que entram lesões de ligamento, lesões de menisco, também é importante ter o acompanhamento ali desde o início. Para quê? Para ter um resultado um pouco mais efetivo. Então a fisioterapia ela entra para trabalhar a questão de analgesia, como eu disse anteriormente, fortalecimento, trabalho também de angulação, que é esticar, dobrar o joelho, que é flexão e extensão, e devolver a pessoa da melhor forma possível para suas atividades profissionais e diárias e esportivas. Dentro do esporte, tem alguns testes que a gente realiza. Um deles é o step down, que a pessoa faz uma mini flexão,
para testar o que a gente chama de valgo dinâmico. Hoje o valgo dinâmico é um dos fatores de risco de lesões de ligamentos. Quando a pessoa vai tentar fazer, por exemplo, um agachamento com a perna só, unilateral, o joelho tende a entrar e sair. Então isso é um dos testes que a gente faz para tentar identificar. Desequilíbrio muscular, às vezes uma perna mais forte que a outra, ou a parte anterior mais forte que a posterior, e também fraqueza muscular e fadiga. Então, muitas vezes a pessoa treina, a musculatura começa a fadigar, começa a estressar. Então, na hora que precisa de fazer um movimento, por exemplo, de giro, a musculatura não responde da maneira que deveria, gerando uma lesão. Fica o conselho aí para todos que praticam atividade física, tentar fazer uma prática esportiva da melhor forma possível, tentando minimizar essas lesões. Eu falo de propriedade que eu joguei bola minha vida toda, já passei por procedimentos cirúrgicos. Algumas lesões a gente consegue evitar, outras não. Então, dentro do possível, assim que surgir as primeiras dores, os primeiros sintomas, procurar um acompanhamento profissional para tentar sanar aquela patologia. Obrigado, Regis, pela participação. Quero mandar um abraço aqui para a Beth, também para o Lucas. A Beth acabou de mandar mensagem aqui falando que a entrevista foi muito importante aí, falando sobre os joelhos. Também um abraço para a Margarete, que está sempre aqui com a gente também, nos assistindo, nos acompanhando todos os dias. Margarete, que fiquei sabendo que está fazendo um almoço bem rápido para estar aqui ligadinha na nossa TV Cultura Paracatu. Um abraço, um beijo para vocês. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.